Olá, turma de vibrações mecânicas. Nesta aula nós vamos ver o conteúdo de vibrações livres com amortecimento viscoso. Vamos lá. Para começar, vamos dar uma revisada na cinemática de movimento de corpos rígidos. Física básica, mas que vai ser necessária para a gente utilizar a notação dessa disciplina, certo? Então, se eu tenho um corpo rígido, lembra que o corpo rígido ele não é deformável, e ele está em movimento através da aplicação de uma força, esse corpo ele vai surgir uma determinada velocidade e uma determinada aceleração, certo? Se eu falar colocar como posição do corpo em função do tempo a letra x, aqui é o x0 e quando ele anda ele vai ter x diferente em função do tempo, a velocidade dele vai ser definida da seguinte maneira. A velocidade de um corpo, a velocidade média de um corpo, é a variação da posição pela variação do tempo. É quanto que ele andou em x e o tempo que ele levou. Aqui é a definição de velocidade média. Se a gente quer calcular uma velocidade instantânea, a gente tem que levar isso aqui para o limite. E o limite dessa variação é a primeira derivada, certo? Então, a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. E uma outra notação para isso, ao invés de usar o v de velocidade, é usar o x ponto. O x ponto ele quer dizer a variação de x com o tempo, certo? E o x ponto é velocidade. E esse slide, o resumo dele é para a gente saber essa notação aqui, ó. A velocidade do corpo, quando está sendo aplicada uma força, ela pode ser representada por x ponto. E por que por x ponto? Porque a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. O ponto em cima das letras significa a variação pelo tempo, certo? Então, esse pontinho significa metros por segundo. X por tempo. A mesma coisa para a aceleração. A definição de aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. No limite, é a derivada da velocidade pelo tempo. E como a velocidade é derivada do espaço, do x pelo tempo, posso falar que a aceleração é a derivada segunda do espaço pelo tempo. Galera, isso daqui é conceito lá de física mecânica, mas na nossa disciplina a gente não vai fazer essas contas de derivadas, não se preocupem. Aqui é só para a gente pegar a definição, certo? Então, como a aceleração é derivada segunda do espaço, porque ela é derivada da velocidade, a velocidade é derivada do x. A gente pode dizer que é d2x dt2, derivada segunda do x. E a notação para a derivada segunda do x é x2 pontos, certo? Então, x pontos é a variação do x com o tempo. E o x2 pontos é a segunda derivada do x com o tempo, que é a aceleração, certo? No corpo, então, quando ele está sendo aplicado a forças, ele vai variar a posição dele, que é x pelo tempo. Ele vai ter uma determinada velocidade, que nós vamos representar por x ponto, e uma determinada aceleração, que nós vamos representar por x2 pontos. O importante desse slide, gente, é isso daqui, ó. Essas notações, o x2 pontos, o x ponto. A gente saber que um é velocidade e o outro é aceleração. Certo? Beleza. Agora vamos voltar lá para o nosso modelo massa, mola, amortecedor para um sistema mecânico de vibração, certo? Lembra que a massa representa o nosso corpo que a gente está estudando, a mola representa a resposta elástica dele. Ele não precisa estar em cima de uma mola, né? Ele pode estar em cima de uma mesa, de uma borracha. A deformação que a base vai fazer para ele vibrar é representada pelo nosso componente de mola. E o componente de amortecimento é a perda de energia que é aquela base. Pensa que a gente colocou uma máquina em cima de uma borracha. Ela vai vibrar e a borracha vai ter deformação elástica para ela vibrar, mas ela vai parando de vibrar com o tempo. A perda de energia da vibração é representada pelo nosso componente de amortecimento, certo? Então, esse aqui é o modelo que nós estamos estudando do sistema vibratório. Quando aplicada uma força,
e essa força é chamada de excitação, que é a força que a gente está aplicando, o sistema tem que vibrar, certo? E para estudar essa vibração, nosso objetivo vai ser saber quanto que ele está vibrando para cima ou para baixo, quantos milímetros ele vai vibrar para cima e quantos milímetros ele vai vibrar para baixo. A gente tem que fazer um estudo do equilíbrio de forças aqui, porque são as forças que vão fazer ele vibrar em torno da posição de equilíbrio elástico, certo? E as forças atuando no sistema vão ser todas essas. Mas vamos lá aos poucos. Aqui eu fiz o DCL, que é o diagrama de corpo livre. E no diagrama de corpo livre, a gente coloca só a massa, só o corpo, e tira todas as outras coisas e coloca as forças que aquelas coisas estão fazendo no corpo, certo? Então, a gente tem a força externa F, que é a força de excitação, a força que a gente está colocando para o corpo vibrar. E uma outra força básica é o P, que é a força peso, certo? O corpo tem um peso. Então, e ele também vai sendo apontado para baixo aqui, nesse nosso modelo. Estou aplicando a força para baixo, o corpo e o peso também está sendo apontado para baixo. Já para a gente lembrar, gente, peso é calculado por massa vezes gravidade. Certo? Tá. Daí assim, o componente elástico, ele é o suporte, na verdade, que está segurando o corpo. Como eu falei para vocês, pode ser um material elastômero de borracha que serve para amortecer, ou pode ser a mesa. O que for que estiver segurando o corpo vai ter a resposta elástica. Mas ele está segurando o corpo. Então, quando você põe um corpo em cima de uma mesa, o corpo vai fazer a força-peso dele em cima da mesa, mas a mesa vai fazer uma força normal para segurar esse corpo. Essa força normal para segurar o corpo a gente vai chamar de força estática, esse Fest. E está aqui, ó, força estática aplicada pela mola que equilibra o peso próprio do corpo, certo? É o peso que segura o corpo, força estática. Daí vai ter o FK, que é a força elástica, que é a força da mola, porque quando o corpo começa a vibrar, o meu material que está tendo a resposta elástica, ele vibra porque ele aplica uma força para o corpo para cima e para baixo, vamos dizer. O corpo aplica para baixo, ele aplica para cima de volta. E essa força elástica que está fazendo o corpo vibrar, certo? E vai ter o FC, que é a força viscosa. Lembra? O amortecimento viscoso é aquele que a gente prende o ar ou um fluido viscoso dentro de um cilindro e ele vai amortecendo a passagem desse pistão dentro do cilindro, certo? Essa força viscosa vai fazer perdendo a energia. Então, a mola aplica uma força elástica e o amortecedor aplica uma força viscosa. Tá. Aqui eu repeti o DCL, certo? E vamos estudar um pouquinho mais a respeito dessas forças. A força elástica, que é a força da mola. A força elástica ela é proporcional ao deslocamento da posição inicial de equilíbrio. Ela é proporcional à vibração, ao quanto de x que ele anda, certo? Se ele vibrar pouquinho, a força é baixa. Agora, se ele vibrar bastante, o deslocamento em torno da posição de equilíbrio, a força tem que ser mais alta. Então, essa força vai ser proporcional ao deslocamento da vibração. E ela é dada por F igual a Kx, certo? O F é a força. Uma multiplicação assim quer dizer que ela é proporcional. O X é a posição que ele está vibrando. E o K é a constante de mola, que é a rigidez da mola, certo? Essa rigidez que a gente representa como uma mola, ela pode ser da estrutura completa. Uma estrutura vai ter uma determinada rigidez. E a gente vai, depois que a gente terminar essa parte de matemática, a gente vai ver como que são determinadas as rigidezes das estruturas, não só de uma mola. Mas você tem lá toda uma mesa, tem como determinar a rigidez e o amortecimento dessa mesa, certo? Então, essa aqui que é a força elástica. A próxima força é a força viscosa, que é devido ao amortecedor. Essa força é proporcional à velocidade do corpo. Porque assim, quando o corpo está parado, não tem amortecimento, porque o amortecimento é a resistência à vibração. Agora, quando o corpo vibra bem lento, vai ter que ter uma força de resistência a essa vibração, que vai fazer ele perder energia, mas ela é mais baixa. Agora, quando o corpo vibra muito rápido, a perda de energia é maior, porque a resistência à deformação é maior. Então, a força viscosa, que é do amortecimento, ela é proporcional à velocidade. E olha lá, vai ter a constante de amortecimento, que depende do amortecedor, do material que amortece, e da velocidade. E lembra que a
a notação que a gente vai utilizar, o x é a própria posição. O x ponto é a velocidade, certo? E eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Nesse meu modelo, no diagrama corpo livre, essa linha horizontal pontilhada é a minha posição de equilíbrio, quando o corpo não está mais vibrando, está a linha pontilhada. Agora, quando eu aplico o F, ele tem que sair da posição 0 da linha pontilhada, certo? Ele vai sair com o surgimento no corpo de posição, velocidade e aceleração. Vai surgir nesse corpo posição diferente da 0, velocidade e aceleração, certo? E é o objetivo nós determinarmos essas grandezas aqui, sabendo das forças que estão sendo aplicadas sobre eles, certo? E como que a gente faz isso? Nós utilizamos física básica, a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que quando um corpo está acelerado, que aqui nós estamos acelerando o corpo devido à aplicação da força, a somatória de todas as forças sobre esse corpo é igual à massa total do corpo vezes a aceleração do corpo, certo? Isso aqui é uma equação de equilíbrio, vamos dizer, de equilíbrio dinâmico. Tem as equações de equilíbrio estático, que a gente vem lá em resistência materiais, a somatória das forças tem que ser igual a 0, porque uma viga estática não tem aceleração, certo? Agora, quando o corpo é acelerado, nós temos que satisfazer a condição de equilíbrio dinâmico, que é a somatória de todas as forças igual a massa vezes a aceleração desse corpo. E eu vou fazer este somatório para este diagrama de corpo livre. E vamos ver lá como que fica. Olha só. Primeiro vamos definir um referencial. Eu vou falar que o x é positivo para cima. Gente, outra coisa que eu sei que às vezes a gente acaba se confundindo, é muito comum a gente utilizar na matemática o x na horizontal e o y na vertical, certo? Mas aqui a nossa vibração sempre vai estar no horizontal, na vertical, certo? Nosso modelo vai ser de vibração na vertical. Então nós vamos chamar a vibração de x, que é o deslocamento, então o x vai ser na vertical, vai ser só uma notação, certo? Então o x ele vai ser positivo para cima, se estiver para baixo é negativo. E o 0 é exatamente na posição de equilíbrio dele. Aqui. Então, a minha força excitadora, que é o F de x, está negativo para baixo. A minha força peso está negativa. E peso é calculado por massa vezes a gravidade. Então, ela está para baixo negativo menos o peso. A força estática está para cima, em oposição ao peso, certo? Tem o peso, a força estática que segura o peso. Positivo para cima. E a força de elástica e a força de amortecimento também são positivas para cima. A força elástica é calculada por Kx e a força de amortecimento é calculada por Cx ponto. Então ficou mais Kx mais Cx ponto. Aqui são todas as forças, ó. Tem 4, 5 forças. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Aqui eu somei todas as forças. O somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? A aceleração vai ser o x2 pontos. E esse sinal negativo eu coloquei porque quando você aplica a força para baixo, o corpo vai para baixo. Então a aceleração fica negativa porque ele está para baixo. Por isso fica esse negativo aqui, certo? Primeira coisa. Já falei para vocês que a força estática segura o peso. Então você coloca o peso, a força estática segura o peso do corpo. As duas forças são iguais. Se elas são iguais, eles têm sentido contrário, são iguais, eu posso cortar elas. Como elas são iguais, a gente corta. E rearranjando este sistema, eu vou colocar tudo que tem x do mesmo lado. Então eu vou passar esse massa x2 pontos para o lado de cá e a força para o lado de lá. Fazendo esse rearranjo, a minha equação fica assim, ó. Massa vezes x2 ponto, mais constante de amortecimento vezes x ponto, mais a constante elástica, K. X vai ser igual a F de T, certo? Essa daqui é a equação do movimento do meu corpo.
esta equação que me dá como que o corpo vibra, como ele se desloca em torno da posição de equilíbrio. Aqui só para a gente ver, vamos ver um exemplo, para a gente ver sentir o que ela significa, vamos ver um exemplo numérico. Eu tenho um corpo de massa 20 kg e lá no meu modelo dele, ele é representado por uma mola de constante elástica K igual a 60 e amortecimento C igual a 80, certo? E nele é colocada uma força excitadora harmônica. Lembra que na aula passada nós estudamos as forças harmônicas, que são forças que se repetem com o tempo, com esta função, 5 seno de 10 πt mais 4, certo? Eu quero transformar isso daqui na minha equação de movimento, na minha equação da vibração. É essa daqui que nós demonstramos lá com o equilíbrio de força. É só substituir o que significa cada coisa. Ele fica assim, ó. A massa é 20 kg, então fica 20x 2 pontos. O C é 80, 80x pontos. O K é 60 e a força excitadora é 5 seno de 10 πt mais 4. Estão vendo que essa aqui é uma equação numérica, certo? Em que as variáveis são os x em função do tempo. Só que não é só um x. Como variável eu tenho o x posição, eu tenho o x ponto, que é a primeira derivada, que é a velocidade, eu tenho o x 2 pontos, que é a segunda derivada, que é a aceleração. Então eu tenho uma equação em que as variáveis são as derivadas de x, certo? Então, só para a gente marcar lá. Esta primeira, que é o x 2 pontos, é a aceleração. Esta segunda aqui é o x ponto, é a velocidade. E essa terceira, que é o x, é a posição. Para que vai servir essa equação? Vai servir, por exemplo, assim. Depois que passou 10 segundos, você coloca a força e você quer saber depois que passou 10 segundos. Como que é a vibração desse corpo? Então eu vou vir aqui onde está o T e vou colocar 10 segundos. Quando eu colocar 10 segundos, eu vou conseguir descobrir qual que vai ser o x, que é a posição dele, qual que vai ser o x ponto, que é a velocidade dele, e qual que vai ser o x 2 pontos, que é a aceleração dele. Então, em função do tempo, nós conseguimos descobrir essas 6 coisas: posição, velocidade e aceleração. E isso que é a resposta do nosso problema. Conhecendo a força excitadora e conhecendo o tempo que passou, qual que é a resposta, que é a vibração, devido a essa força excitadora. Esse é o objetivo do estudo desta aula, certo? Quando uma equação, as incógnitas, não são só o x, mas são derivadas, esta equação ela é chamada de equação diferencial ordinária, quando as incógnitas são derivadas. Eu mostrei para vocês lá que velocidade e aceleração são derivadas, que é o nosso caso aqui, certo? Essa equação diferencial ordinária ela é também chamada de EDO, beleza? Beleza. Tendo isso, que um corpo é modelado por aquela equação, que é chamada equação de movimento do corpo, nesta aula nós vamos estudar as vibrações livres. O que são as vibrações livres? As vibrações livres acontecem quando não tem força excitadora, certo? Quando a força externa sendo aplicada sobre eles é zero, sobre o corpo é zero. Mas vocês pensam, quando que acontece essa força excitadora? Quando que acontece uma vibração sem aplicação de força externa? É quando ela tem uma condição inicial. Por exemplo, lembra aquele vídeo que eu mostrei na primeira aula, que tem uma mola e ela está segurando um corpo? Se você parar, o corpo vai entrar em equilíbrio uma hora, a mola vai se deformar, mas ele vai estar em equilíbrio. Daí a mola vai ficar segurando o corpo. Só que se você puxar o corpo, a mola vai se esticar, na hora que você soltar, a mola vai vibrar, certo? Essa vibração é uma vibração livre, porque você colocou uma condição inicial, você tirou a fora da posição de equilíbrio, daí você soltou. Ela está vibrando sem aplicação constante de uma força. Ela está vibrando em resposta a uma condição inicial, que foi tirar ela fora do equilíbrio. Eu não estou aplicando uma força sem parar. Agora o que eu poderia é ficar aplicando uma força constante nesse corpo sem parar. Daí é uma vibração com resposta devido à excitação. Aqui numa vibração livre, então a força externa é zero. E vamos ver lá o que acontece quando a força externa é zero. Se a gente pegar a nossa equação do equilíbrio, que é essa daqui, mx 2 pontos mais cx mais kx, o que está depois de igual é nulo, é zero. Não tem a força, certo?
E aqui, como mostrei para vocês, ela ocorre quando se aplica uma condição inicial, quando se varia ou a posição ou a velocidade. Você vai lá, um exemplo que acontece isso na prática. Um martelamento numa prensa, certo? Tem a prensa, ela tem a base da prensa com o que você quer fazer a conformação e vem o martelo da prensa e dá uma martelada. Pá. Ele não fica continuamente martelando, ele só dá uma e sai, certo? Essa uma martelada foi uma condição inicial. Ele deu na prensa, ele tirou ela de posição e deu uma velocidade inicial. O restante ela vai vibrar, mas a resposta dessa vibração é livre, certo? Aqui está um esqueminha do que eu estava explicando para vocês lá, que é dessa condição inicial, né? Se eu tenho o meu corpo, eu tiro ele da posição inicial, então eu coloco um x0. A condição inicial nós vamos chamar de x0 e uma velocidade inicial que é x ponto. Quando eu solto esses dois, que ele vai vibrar em torno desse ponto, mas é importante aqui a anotação que x0 e x.0 são as condições iniciais. Inicial. Beleza? Vamos lá. Quando uma equação diferencial ordinária, quando a EDO, que é essa equação, que as incógnitas são derivadas, é igual a zero, ela é chamada de uma equação homogênea, certo? Então, essa equação é uma equação diferencial ordinária homogênea, porque ela é igual a zero. Porque é importante saber que é homogênea, porque resolver equações homogêneas tem toda uma técnica na matemática. E utilizando a teoria das equações diferenciais ordinárias, lá do cálculo, sabe-se que a solução dessa EDO homogênea ela é uma função deste tipo, certo? Que essa função é o E elevado a ST. Esse E, gente, é a constante neperiana, que é o número E que tem lá na calculadora. E ele é elevado a ST. S é uma constante e T é a variável tempo, certo? Esse conteúdo de resolver equações diferenciais ordinárias, ele é um conteúdo de cálculo mais avançado. Eu não sei até onde a turma que está fazendo vibrações comigo agora estudou cálculo, se estudou cálculo 3, que é o de aprender equações diferenciais ordinárias. Mas se vocês não viram essa parte de resolver esse tipo de equação, não tem problema, porque aqui nessa disciplina eu vou explicar passo a passo nós vamos resolver, certo? Como as incógnitas são derivadas, a solução delas não é um número, a solução delas é uma função. Vai ser um gráfico. Lembra que uma função é quando você tem uma letra que varia, um x que varia com o tempo, certo? E a resposta, quando você pega essa função e na ST e substitui esse E na ST aqui e aqui, e lembrando, o x é E na ST, mas o x ponto vai ter que derivar, vai ficar um outro valor porque tem que derivar o E na ST. E o x dois pontos tem que derivar duas vezes o E na ST. A gente não vai precisar fazer isso aqui, que eu só estou mostrando para vocês de onde vem. A gente só vai utilizar a parte final. Então, derivando o x2 pontos, coloca aqui. Derivando duas vezes o x2 pontos, coloca aqui. E substituindo essas coisas aqui, e achando um s que é uma constante certa, vai dar igual a zero. Então, e ela vai satisfazer. Nós vamos achar o x ponto, o x2 pontos, que vai ser a vibração dessa função. Porque a vibração ela não vai só vibrar uma vez. Ela vai vibrar ao longo do tempo. Por isso que a gente vai achar uma função. A gente vai achar quantas vezes o x vai variar ao longo do tempo. Que é esse x ponto. E ela vai ser dessa forma, certo? Então, o nosso objetivo agora, o E a gente conhece, o T é o tempo, é achar os S's. Os S's, ó, como eu falei para vocês, essa daqui que é a vibração, né? O X vibrando ao longo do tempo, ele vai ter esses valores. Os S's, eles vão ter
isso, gente, vem tudo lá da teoria de resolução DDoS. A gente não precisa entender exatamente toda a demonstração porque a gente só vai utilizar. Eles vão ter duas soluções, certo? As soluções vão ser desse tipo. Essas letras, gente, eu vou explicar agora no próximo slide o que elas significam, certo? Estão vendo aqui que as duas soluções elas são iguaizinhas, mas uma é mais e uma é menos, certo? Aqui uma é mais e uma é menos. Aqui, as duas soluções. A gente substitui por essas letras diferentes, mas elas são em função tudo das constantes na equação diferencial. Lembra que a constante diferencial é o massa, x dois pontos, mais cx ponto, mais kx igual a zero. Os S's, eles estão em função tudo das constantes aqui, do massa, do C e do K, certo? Só que eles se organizam de uma maneira que a gente consegue separar eles em alguns grupos diferentes. Vai ter o grupo da frequência natural. A frequência natural ele é simbolizado pelo ômega, que é a frequência, e n, que é natural do sistema. E ele é a raiz de K sobre M, certo? Essa frequência natural, ela é chamada desse jeito, ela vai ter um significado muito importante quando a gente estudar as vibrações por excitação. Ela é uma propriedade do corpo. Tá vendo que depende da rigidez da massa do corpo? Ela é chamada de frequência natural. E é onde é colocado aqui na solução. Então, se você conhece o K, conhece o M, você conhece o ômega n, que é colocado aqui. Daí não tem na solução aqui, mas usa para calcular essa razão, que é o amortecimento crítico, que é o CCzinho, certo? Lembra que o amortecimento é o C. O amortecimento crítico é calculado com essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes a massa vezes a frequência natural. Então, calculando a frequência natural, vem aqui para o amortecimento crítico. Esse amortecimento crítico, ele vai dar o tipo de amortecimento que a nossa máquina vai ter, que o nosso fogo vai ter. Se a resposta dele vai ser rápida, se a resposta dele vai ser mais lenta. A gente vai ver isso no próximo slide. E com o amortecimento crítico, a gente calcula a razão de amortecimento, que é o amortecimento do corpo, que é o C, que está lá na equação diferencial, pelo crítico. Essa letra aqui, gente, é o QC. É uma letra grega. Não sei se é assim que escreve, vou escrever assim. QC, certo? Que é um C. É um QC. Aqui, é claro, é a fonte do Word. Eu quando faço uma coisa assim, quando eu vou escrever ela. É um E com um monte de chapéu, certo? Aqui é no mouse, gente, eu não consigo escrever direito. Mas é essa letra aqui que é o QC. Ela é a razão de amortecimento. E ela vai aqui, ó. Então, se a gente conhece K e MC, que vem da equação, a gente consegue calcular esses três. Calculando esses três, a gente substitui nessas equações, certo? Alguns detalhes. Vão ter tipos de amortecimento. Esses tipos de amortecimentos vão ser em função do valor do QC, que é a razão de amortecimento. Se o QC é negativo, a gente chama que esse amortecimento é subcrítico. Se ele é negativo, não, se ele é menor do que 1. Se ele for maior do que 1, a gente chama de supercrítico, e se ele for igual a 1, a gente chama de crítico. Esses QC, eles ficam diferentes dependendo dos valores dos S. Quando o S, lembra que são duas soluções? Quando os dois S são diferentes, o S1 e o S2, lembra que eles só tem um mais ou menos diferença entre os dois? O amortecimento pode ser subcrítico ou crítico, quando a razão, que é o QC, fica menor do que 1 ou maior do que 1. E quando os S são exatamente desiguais, o QC fica exatamente 1. E qual é que vai ser a diferença deles? Na resposta da vibração, certo? Aqui, gente, tem gráfico tipos de vibrações amortecidas. Lembra na aula passada que eram vibrações não amortecidas, que a gente só estudava como que variava com o tempo? Então ele ficava uma vibração constante, sem decair. Aqui a nossa vibração é harmônica, então ela vibra em torno de uma posição de equilíbrio, mas ela decai até o momento que ela não vibra mais, certo? Quando o amortecimento é subcrítico, o corpo ele vai vibrar várias vezes até decair, que é o azulzinho aqui, ó, é o subcrítico. Isso acontece quando o QC é menor que 1.
Quando ele é supercrítico, ele não vai chegar nem a vibrar. Você dá um impulso, ele só vai retornar lentamente à posição de equilíbrio dele, porque o amortecimento é grande, ó, ele retorna à posição de equilíbrio dele. Você dá uma diferença, você coloca lá, tira da posição, quando você solta ele não vai ficar vibrando, ele retorna à posição de equilíbrio. E o crítico, o gráfico, a resposta é parecida com o supercrítico, só que a resposta é mais rápida. O supercrítico demora mais para voltar, o crítico ele volta mais rápido para a posição de equilíbrio e para, certo? Então, o que é importante daqui? Variando K, M e C, nós variamos todas aquelas grandezas que eu mostrei para vocês e varia como que o sistema vai vir. Então, variando K, você pode escolher se ele vibra assim, ou se ele só amortece rápido, ou mais rápido ainda que é o crítico. Ou variando M ou variando C, certo? E nesta aula, nós vamos estudar o amortecimento. Lembra que é a vibração livre, que é sem força, mas com amortecimento subcrítico, que acontece nessas condições aqui, ó, quando as duas soluções são diferentes e o que se, que é a razão de amortecimento, é menor do que 1, certo? Lembra que a nossa vibração é essa função aqui, ó, essa é a vibração. Se eu tenho... o que a gente precisa calcular é o S. O S é esse daqui, ó. Aqui, ao invés de colocar S1, S2, eu coloquei só uma vez, coloquei mais ou menos, que uma vez é mais, uma vez é menos, certo? E pensa, se o que se é menor do que 1, esse daqui é menor do que 1. Sempre vai ficar um número menor que 1. Um número menor do que 1 menos 1, esse número aqui dentro ele sempre vai ficar negativo, não vai? Pensam lá. Se ele for menor do que 1, por exemplo, 0,1. 0,1 é um número menor do que 1. Menos 1, esse número aqui é negativo. Então, o que acontece aqui é que o que está dentro da raiz, nesse amortecimento subcrítico, é negativo. Ó, se o que se é menor que 1, radicando é o que está dentro da raiz, é negativo, certo? Agora, o que a gente faz quando a raiz está dentro do negativo? Um número negativo dentro da raiz, ele não existe nos conjuntos de números reais. A gente só consegue calcular a raiz quadrada de números positivos, certo? Números negativos não existem, raiz quadrada, mas no conjunto dos números reais. Daí foi desenvolvido toda uma matemática para resolver esse problema, que é os números complexos. Raiz negativa nós calculamos no conjunto dos números complexos. E a primeira coisa que se vê nos números complexos é que é dado um valor para a raiz de menos 1. Essa raiz de menos 1 ela é chamada de I, certo? Galera, antes que vocês se desesperem também, tem toda uma matemática em cima dos números complexos. Para resolver esta função, a gente precisa, para resolver essa função, a gente precisa desenvolver a matemática dos números complexos. Para resolver isso daqui, ó, porque aqui está negativo. Então vai precisar colocar números complexos para pegar esse S, substituir aqui e descobrir o X, certo? Mas, aqui na nossa disciplina, o que nós vamos fazer é aprender a utilizar o X para calcular as vibrações. Então, eu não vou demonstrar por números complexos como que é chegado nessa resposta. Eu vou dar as equações finais e a gente vai aprender a utilizar elas, certo? Então, a vibração, que é a solução daquela equação homogênea, que é o X, ela vai ser essa daqui, ó. Essa função vai nos dar a vibração, certo? Lembra que a vibração é o X. Ele agora vai ter várias outras letrinhas que é para não ficar muito gigante, para ajudar a gente a fazer os cálculos. Vai ser um C vezes o exponencial de menos ΔT, esse aqui é o delta minúsculo, vezes o seno de Ni-T mais Φ. Gente, todos eles são letras gregas. Eu vou até colocar aqui, esse é o delta. Delta. Esse é o Ni. E esse aqui é o Φ. Certo?
E são letras que são constantes, que são calculadas para essas outras coisas aqui, certo? Essas outras coisas aqui, elas são em função daqueles parâmetros da vibração. O que é os parâmetros da vibração? É a frequência circular natural do sistema e a razão do amortecimento. Tá vendo? Ó? Com essa aqui, sabendo a frequência circular e a razão do amortecimento, eu calculo Ni e calculo delta, certo? E aqui, que é o C e o Φ, além dessas, eles são em função desses daqui, mas eles são em função também das condições iniciais. O que eram as condições iniciais? É o x0, que é a posição que a gente tira do equilíbrio. Lembra que o x0 é a posição. Para ele vibrar, você tem que tirar da posição de equilíbrio. E o x-ponto é a velocidade. Se você tira ela com uma determinada velocidade. Quando você dá uma martelada lá, você tira do equilíbrio e dá uma velocidade. E você tem que saber qual que é a condição dessa martelada, para saber a resposta final da vibração. Essas são as condições iniciais. Então, sabendo as características estruturais do sistema, que é o K, constante elástica, o M, que é a massa, o C, que é o amortecimento, a gente calcula esses dois. A frequência natural e a razão do amortecimento. Com esses dois, a gente calcula essas constantes, o Ni e o Φ. E com essas constantes, a gente calcula o C, o Ni e o delta, desculpa, gente. O Ni e o delta. E com o Ni e o delta e as condições iniciais, a gente calcula o C e o Φ. Aqui são só constantes. Calculando tudo isso, a gente volta esses valores aqui. E com esses valores aqui é calculado o X, que é a vibração. E ela é sempre calculada em função do tempo. Vamos lá, galera. Pode parecer que está confuso porque foi muita matemática ao mesmo tempo, mas a gente vai... Vamos utilizá-la aqui num exemplo de aplicação, no exercício de aplicação, vocês vão ver que não é tão complicado. E o exemplo é o seguinte. Seja um sistema representado por um modelo massa-mola amortecedor viscoso, que é o sistema vibratório que nós estamos estudando, em que a massa é 50 kg, a rigidez é 72 N por metro. Então ele dá a massa e dá a constante elástica, que é a rigidez do sistema. E considerando a constante de amortecimento viscoso C igual a 12 kg por segundo, e que as condições iniciais são x igual a 0,2 metros e x ponto igual a 0,05 metros, determine. Então, gente, primeira coisa, é muito comum as vibrações saírem em milímetros, porque ele vibra em milímetros, os corpos não vibram em metros, certo? Só que a constante de rigidez aqui está em Newton por metro e o amortecimento quilogramos por segundo, nós temos que colocar as condições iniciais em metros também para ter compatibilização de unidades. Então o x vai ficar 0,2 metros, por isso está um número pequenininho, porque ele está em metros. Então você pega em 0,2 20 centímetros, você tirou bastante na verdade desse exercício. Você puxa e solta, certo? Então o x0 é quanto você tirou de condição de equilíbrio e o x ponto é quanto você colocou de velocidade, certo? E aqui está o que esse exercício está pedindo. Então, o exercício aqui ele pede a frequência natural do sistema, a razão de amortecimento, são aqueles parâmetros do sistema. Pede para nós determinarmos a equação do movimento, que é em função desses parâmetros do sistema. A representação gráfica da vibração livre e amortecida, a gente vê como que ela... E aqui pede para a gente fazer uma verificação no gráfico, quer ver quanto tempo leva para a vibração diminuir abaixo de um valor determinado. Vamos lá. Então, sabendo dessas constantes, a gente consegue calcular. Primeira coisa que ele pede do exercício é a frequência natural do sistema, certo? A frequência natural ela é calculada por esta fórmula, que é o raiz de K sobre o M. Essa raiz de K sobre M, o K foi dado no exercício, que é 72, o M foi dado no exercício, que é 50. É só voltarem lá no exercício que vocês acham. Só substituir os valores, porque a raiz de 2 sobre 50 fica 1,2. Esse resultado, gente, é em radianos por segundo. Então, sai em radianos por segundo. A frequência do sistema a gente pode fazer em duas unidades, vocês se lembram. Em radianos por segundo e em hertz. O conceito dos dois é parecido, que é quanto ele... Eu já expliquei lá nas aulas passadas. Quantos ciclos que ele tem por
segundo, certo? Quantos ciclos vai fazer por segundo? Quanto maior a frequência, mais rápida vai ser a vibração. Menor a frequência, mais lenta vai ser a vibração. É possível colocar lá na unidade de Hertz também. Hertz e radianos por segundo é convertido com essa forma. A frequência natural em radianos por segundo é igual a 2π vezes o F, que é a frequência natural em Hertz, certo? Gente, não confunda aqui, ó. A gente utiliza F para força e para frequência. E a letra aqui do PowerPoint é exatamente a mesma, né? Então aqui não é força, aqui é frequência, certo? Mas vai ser o único lugar que a gente usa frequência aqui junto. As outras formas lá, os F vão ser força. É só substituir 1,2 lá. A gente descobre que a frequência natural do sistema em Hertz é 0,19. 0,19 significa que ele faz 0,19 ciclos em um segundo, certo? Por segundo. Então, o ciclo dele é muito mais rápido do que o segundo, certo? Aliás, melhor, gente. Ele é muito mais lento, né? Ele demora mais que um segundo para completar 1, certo? Se a gente dividir 1 por 0,19, que é o período, ele vai demorar 5 segundos para completar um ciclo, certo? Mas em 1 segundo ele vai fazer 0,19 de ciclos. Isso significa a frequência. Então isso aqui já é a resposta da letra A. A letra B, ele pede a razão de amortecimento. A razão de amortecimento, que é o QC, que é aquela letra grega lá diferente, ela tem que ser calculado o amortecimento crítico antes. O amortecimento crítico é 2 vezes a massa vezes a frequência natural do sistema. Só substituir. 50 é massa, está no exercício, e o 1,2 a gente calculou aqui. Gente, ó, esse exercício pediu para calcular em Hertz, porque Hertz é uma unidade muito conhecida para frequência, né? Ela é melhor do que o radianos por segundo, que é a unidade SI. Só que nas contas tem que colocar o radianos por segundo, que essa aqui é o RSI, certo? Então, aqui tem que ser colocado a frequência natural circular, que é o radianos. Fazendo a conta, a gente descobre que o amortecimento crítico é 120 kg por segundo, certo? Lembra que esse crítico, eu vou falar agora, eu não quero que vocês entendam exatamente agora, quando a gente terminar de estudar, vai ficar mais claro. Mas ele que diz qual tipo de amortecimento que vai ser. Se o amortecimento crítico for maior do que o 120, ele vai ser de um tipo de amortecimento. Se ele for menor, ele vai ser outro tipo de amortecimento. Se ele for exatamente igual ao 120 o amortecimento da estrutura, 120 vai ser o que se vai ficar igual a 1 e vai ser o amortecimento crítico. Daí, diferenciando esse C, o amortecimento crítico, que a gente determina qual tipo de amortecimento que ele vai ser, certo? Mas a gente vai ver nesse exercício agora qual esse daqui vai ser. E a razão do amortecimento é o C sobre o C crítico. Fazendo a continha lá que a gente tem, o amortecimento do nosso sistema é 12, o amortecimento crítico é o que a gente calculou aqui, que é o 120. Essa conta fica 0,1. 0,1, gente, é menor do que 1. Menor do que 1 é o amortecimento subcrítico. Lembra que o subcrítico é aquele que ele começa a vibrar e vai vibrando até parar. Então, na nossa conta, ele tem que dar aquele gráfico assim, porque a gente viu que o amortecimento é subcrítico, certo? Essa é a letra B. A razão de amortecimento que é 0,1 e o tipo de amortecimento que é o subcrítico, já que ele é menor do que 1. A letra C pede a equação de movimento do sistema. Gente, ó, aqui estão todas as fórmulas. Quando vocês forem resolver, é só pegar essas fórmulas exatamente nessa ordem que está aqui. Ó. Essa aqui é a equação de movimento, ele me dá o x. Só que a equação de movimento tem várias constantes. Na verdade, a gente separa, porque pensa eu colocar tudo isso daqui dentro dessa equação. Ela vai ficar gigante e vai ficar confusa. Então, a gente separa por partes diferentes para calcular e depois a gente coloca tudo aqui, certo? Então, tem o ni, tem o delta, tem o c e tem o φ, certo? A frequência natural e o QC, que é a razão de amortecimento, a gente calculou no slide anterior. Então, é só substituir, certo? Galera, esses numerozinhos, eles estão assim só com uma casa decimal, porque eles deram redondinhos assim. Deu exatamente 1,2 e o QC deu exatamente 0,1, certo? Então, calculando aqui, agora esse resultado vai ficar com o número de casas decimais maiores. Eu sempre vou utilizar 4 para não ter muito arredondamento no final e os nossos resultados ficarem parecidos no gabarito, certo? Então, esse aqui que é o Uni. O Φ é também em razão do amortecimento da frequência natural. Então, é só substituir.
deu 0,12. De novo, ficou redondinho. Agora o C, ele é em função do ni, ó, tem o ni aqui e tem o delta, mas são os que a gente já calculou, e em razão da posição inicial e da velocidade inicial. Posição inicial e velocidade inicial. Essa posição inicial, essa velocidade inicial, foi dada no exercício. Ele falou quanto que foi. E se você olhar lá no exercício, ele fala que a posição é 0,2 e a velocidade inicial é 0,05, certo? Então é só substituir tudo aqui, ó. O ni eu coloquei, ó, tô usando 4 casas decimais para não dar arredondamento, o resto do redondinho. Faz a conta aqui na calculadora, tira a raiz, o resultado fica 0,293, certo? Esse é o valor do C. E o φ é o arco tangente, lembra que a tangente era menos 1, é o arco tangente, porque o φ é um ângulo, o que vai aqui é um ângulo, que é o ângulo de fase, dessa multiplicação. Mas é tudo que a gente já sabe. O ni, que a gente calculou, o x0, que é o 0,2, que é a posição inicial, o delta, que a gente calculou aqui, o x0 de novo, mais o x ponto, que é a velocidade. Substituindo todos os valores, substituí e calculei o arco tangente, certo? Gente, aqui tem uma coisa muito importante. Lembra que o ômega n é radianos por segundo? O que vai dentro do seno são ângulos, né? Então o ni, ó, aqui tem radianos. E a gente não coloca unidades aqui porque na verdade elas não são unidades, elas são recorrências de todas as unidades disso daqui. Mas no final o ni tem que ser radianos. Tudo que está aqui dentro tem que ser radianos, certo? Porque dentro de um seno tem que ser um ângulo. Então o φ tem que ser radianos. Quer dizer assim, ó, isso daqui vai ser radianos. A resposta disso. E o φ também tem que ser radianos, certo? Não pode ser grau, porque lembra que a gente está fazendo tudo nesse i, o ômega n tem radianos. O que significa que essa resposta aqui tem que sair em radianos. Eu não coloquei unidade, deixa eu colocar. Coloquei ali, ó. Esse ângulo tem que ser em radianos. Então, quando for calcular o arco tangente, tem que colocar a calculadora em radianos, certo, gente? A calculadora tem que sair em radianos. Porque se você deixar em grau, ele vai sair esse resultado em grau, não vai ser o correto na soma aqui, beleza? Quem tem a Cássio, acho que são todos parecidos, é só clicar. Eu acho que vocês sabem fazer, gente. Eu vou só falar aqui, se alguém não se lembra. É só clicar Mode 2 vezes. Clica Mode, daí Mode de novo. Clica Mode 2 vezes na calculadora. Vai aparecer, gente, ó, isso aqui eu já vi gente confundindo. Tem um DEG, que é o 1. Tem um GRA. Eu não lembro qual que é a ordem agora. Deixa eu ver aqui. Ó, apertei Mode 2 vezes. O segundo é um RAD. Tá, vou fazer ao contrário. O RAD. Desculpa aí, tu quer que o mouse, gente. E tem... Ah, eu esqueci que aqui vocês não estão vendo. Pera aí. Não aparece a câmera aí pra mim. Vou fazer aqui embaixo. Apertar Mode 2 vezes. Daí vai aparecer um DEG, que é um RAD, que é 2, e o GRA, que é 3. Certo? Gente, vocês apertam 2, que é o RAD. E galera, o graus é o 1. Já vi gente colocando grade, tipo, achando, na verdade nem é grade, tá escrito gra só. Tá escrito gra. Esse gra é grados, não é graus, certo? E para voltar para graus, vocês clicam no 1, que é o degree, que é em inglês, e o rad é o radianos, beleza? Então tem que colocar, ó, eu falei bem lento para vocês colocar na cabeça, porque senão sai errado os resultados. Tem que mudar a calculadora para radianos para calcular essa tangente. Então ela vai ficar 1,2702 radianos. E depois, quando vocês vão fazer conta da calculadora com outras coisas, tem que voltar para gal para outras coisas, certo? Deixa eu apagar aqui, que eu vou escrever aqui agora. Calculei todas as constantes,
Ó, todas as constantes. Agora eu só vou pegar elas e voltar aqui na equação do movimento, que é essa. Então vai ficar assim, ó. O x é o c, que é o 0,2. O e é o número amperiano, menos o delta que a gente calculou, t vezes o seno. Então eu peguei todas as constantes aqui e só substituí em cada uma lá na equação do movimento. Esta é a resposta. Quando pede a equação do movimento do sistema, essa é a resposta necessária. É a equação que governa a vibração do sistema, certo? A próxima etapa, vamos lá, é o D, que é a representação gráfica da vibração amortecida. Galera, esse nós vamos fazer por Silab. Então tá aqui, ó. Essa vai ser a resposta da vibração gráfica, mas eu vou abrir no Silab para a gente fazer. Depois a gente comenta o que significa essas coisas, certo? Então deixa eu ver lá. Primeira coisa, galera, na aula anterior, eu dei uma explicação como funciona o Silab. Aqui eu vou explicar de novo, rapidão aqui, como que abre ele, para se alguém não pegou, certo? Então aqui é o Silab, eu deixei lá o link para baixar. O Silab é de código aberto, então ele é gratuito, pode baixar tranquilo. Só deixa eu falar uma coisa aqui que teve gente que me perguntou. Eu acho que ele não funciona em celular, tem que ser em computador, certo? Alguém me perguntou se tinha aplicativo no celular. Para falar bem a verdade, não tenho certeza. Possa talvez ter um aplicativo que roda o programa Silab. Vocês podem até procurar para mim para ver lá. Eu não tenho certeza. Esse Silab, que é aquele link que eu mandei para vocês, é só no computador, beleza? Então, essa aqui é a página principal do Silab, na verdade a gente não mexe nela. Aqui é onde sai resultados, depois eu vou mostrar para vocês. A gente abre um arquivo aqui, ó, que é um novo, abre o editor de texto. Ou pode clicar arquivo... nem tem um novo aqui no meu. Tá só no botãozinho aqui, ó. Abre o programa editor de texto. Quando você abrir o programa editor de texto, o meu já está aberto, gente, eu não vou abrir um novo. Ele vai abrir essa janela aqui, ó, certo? Claro que aqui vai estar em branco, para vocês estão abrindo um novo, beleza? Daí eu vou deixar lá no AVA também o programa pronto para essa vibração, certo? Então, e ele vai estar em TXT, vocês abrem lá, e vocês selecionam, copiam, e vocês vêm aqui e colam, e o meu já está colado, certo? Então aqui está todo o programa para fazer o gráfico daquela vibração. Vamos lá, rapidão. Lembra que esses 3 primeiros é para limpar as janelas, sempre tem. Os que tem barra na frente é chamado de comentário. O comentário ele não roda, ele é só para a gente escrever aqui, então ele não vai rodar o que é comentário. E eu estou colocando todas as informações do meu problema. Olha só. No problema, a gente define a massa, a constante de amortecimento e o K, que são os dados, que é a constante elástica. A massa é 50, a constante de amortecimento é 12 e o K é 72. Galera, quando vocês forem... Esse programa que eu vou dar para vocês, que é a resolução desse exercício resolvido no slide. Quando vocês forem resolver o de vocês, é só vir aqui e mudar. Por exemplo, a massa é 30. Você vem aqui, apaga o 50 e coloca 30. Vocês só mudam para os valores de vocês, certo? Então, é 50. Então, no nosso problema são esses valores. Calma, deixa eu não perder. Aqui, parâmetros. Os parâmetros é a frequência natural. Tá vendo que eu coloco como comentário aqui depois para vocês verem. Então, tem a frequência natural, o amortecimento crítico, que é o CC, e a razão do amortecimento, que é o QC. Gente, eu chamei as letras desse jeito para a gente ter como chamar elas quando vai fazendo as fórmulas, certo? Então, a frequência natural eu chamei de WN, amortecimento crítico de CC, e a razão do amortecimento de QC. E aqui elas são iguais à fórmula que elas são. Raiz quadrada no Silab é SQRT, que é squirt, que é o raiz quadrada em inglês, certo? De K sobre M. Essa é a fórmula dela. O K e o M a gente já definiu antes. Depois que o Silab, sempre quando você coloca uma coisa, uma conta, ela tem que estar definida antes. Então, se eu não tivesse colocado o K aqui, ele não ia funcionar aqui porque eu inventei ele do nada. Então, mas como eu falei que o K é igual a 72, aqui ele funciona. O CC é 2 vezes M vezes a frequência natural. O vezes no Silab é o asterisco. E o QC é o C sobre o CC, que é a barra, que é a divisão, né?
que é o amortecimento crítico. Ó, aqui eu calculei todos os parâmetros. Tá. Agora aqui as condições iniciais. Fui colocando o título para separar claro. As condições iniciais é a posição inicial e a velocidade inicial. A gente não pode colocar como variável o parênteses. Parênteses significa a conta. Que nem lá a gente coloca que o x0 é a posição inicial. Lá você não pode colocar parênteses como uma variável. Então, eu coloquei xi. Xi é o x inicial, que é o 0,2, que é o que está no nosso exercício. E o x e p, o p é de ponto, então é como se fosse o x ponto inicial, certo? Então esse aqui eu coloquei como a velocidade inicial. Eu utilizei esse símbolo. Se você quiser substituir por outro símbolo, pode, só que tem que substituir nas contas daí, certo? Daí, lá no exercício que vocês forem fazer, se tem uma outra xi, é só vir aqui substituir por outro valor. Se tem outra velocidade inicial, que é o x e p, é só vir aqui e escrever outra velocidade inicial, certo? Aqui é a solução da equação homogênea, ó, que é a solução. Então, primeira coisa, esse t é a variável no x, né, do gráfico. É o tempo. Lembra que a gente traz o gráfico da vibração pelo tempo? Aqui nós definimos o tamanho do gráfico, certo? Ele começa no 0. Você está vendo que tem 2 pontos aqui, tem 2 pontos aqui? A gente define 3 partes. A primeira é o início do gráfico. Meu início do gráfico vai começar no tempo 0. Aqui é, vamos dizer, a precisão dele. É de quantos em quantos pontos ele vai calculando. E eu pedi para ele calcular de 0,1 em 0,1. Então ele vai calcular para 0, para 0,1, para 0,2, para 0,3. Então vai ficar um gráfico bom. Se você colocar um número muito grande, por exemplo, 1, ele vai calculando de 1 em 1. Então vai ficar pontos espaçados, certo? Para traçar o gráfico. E se você colocar muito pequeno, quanto menor, mais contínuo vai ficar o gráfico, né? Vai colocar 0,00001. Ele vai calculando cada um. Mas é assim, você pesa muito o computador porque ele tem que fazer muito cálculo. Dependendo do computador, ele pode dar uma sofrida para rodar ali. 0,1 é um número bom porque o gráfico já fica contínuo, certo? E aqui é o fim do tempo, certo? Eu estou colocando eles em função de π. Π, na verdade, é um número, é 3,14. Esse tempo aqui, até vou colocar outro, vou colocar 20. É 20π, é 20 vezes 3,14. Se eu fazer 20 vezes 3,14, ele fica 62. O meu gráfico vai até 62, certo? É 62,8. E a gente deixa... É legal colocar em função de π, porque a gente tem uma noção de quantos ciclos, né? Lembra que 2π é um ciclo? Daí se eu quiser fazer 5 ciclos, eu coloco 5π. Se eu quiser fazer 10 ciclos, 10π. Aqui eu estou fazendo 20 ciclos básicos, né? Para dar a resposta. Mas quando eu traçar o gráfico, a gente vai voltar nisso daqui para vocês verem. Aqui é a fórmula do Ni. Lembra a fórmula do Ni lá? Que o Ni é a frequência natural vezes a raiz. Está toda a fórmula pronta. Do que se. Aqui é a fórmula. O D é o delta. Não tem um delta aqui, eu chamei de D. Aqui eu peguei aquelas fórmulas das constantes e fui escrevendo aqui, ó. Aqui é o C, que é a raiz de tudo isso, e o φ, que é o arco tangente é a tan de tudo isso. Nessas coisas aqui, vocês não precisam mexer, na verdade, nesses parâmetros aqui. Vocês só vão mudar os valores, certo? E aqui é o x calculado. Lembra lá que o x é o c, é a exponencial do menos d vezes t, vezes o seno de tudo isso daqui. Esse é o meu valor da vibração. Vou até colocar aqui, ó. Essa aqui é a vibração. Beleza? Esse aqui eu estou fazendo teste, não tem. Eu vou passar para vocês o programa bem certinho depois que eu terei aqui. Certo? Essa aqui é a vibração. Daí nós vamos ter duas partes. Eu separei a parte aqui. Tá. Do gráfico e dos resultados. Certo? Aqui é o gráfico. O que é o gráfico? É plot. A palavra plot é para ele plotar. Ele vai plotar t em função de x. Aqui é como se fosse o x na horizontal e aqui é o y na vertical, né? É só você colocar aqui, ele vai plotar esse x em função do nosso tempo. E aqui é para colocar um título no eixo x, um título no eixo y, que aqui vai ser o tempo, vai ser o x e a vibração, e o título do gráfico, que é vibração livre com amortecimento subcrítico. E galera, esse daqui é para ele mostrar os resultados lá na tela inicial. Aqui ele só vai para o gráfico, aqui eu quero que eles mostrem os resultados numéricos, certo? Então eu vou rodar o programa e já vou voltar lá. É uma coisa, sempre quando
a gente roda o programa, rodar o programa é aqui nesse play, ó. Vocês vão lá em cima, coloca no play. Quando a gente roda o programa, ele sempre pede para salvar, certo? Então sempre tem que salvar. Se você não salvar, você escolhe um lugar para salvar. Sempre antes de rodar o programa tem que salvar. Então vou salvar e executar. Quando ele executa, ele abre essa janelinha aqui, ó, ele pergunta: Are you sure you want to clear the console? Você tem certeza que você quer limpar os resultados? Porque assim, se você rodar um programa antes, vai ficar gravado os resultados. Daí lá em cima, que eu coloquei aqueles que eu falei para vocês que limpam, ele limpa os pré-resultados para calcular tudo de novo. A gente tem que fazer isso, senão ele mistura resultados, certo? Então limpa. Ele vai abrir aqui, ó. Esse é o nosso gráfico. Esse aqui é a variação da nossa vibração, certo? Então, olha só. Tá no 0. O 0 é a posição de equilíbrio, certo? Lembra que a nossa condição inicial é 0,2? Olha lá a condição inicial, 0,2. Você dá a condição inicial e solta, certo? Quando você solta, ele vai vibrar e ele vai reduzindo a vibração com o passar do tempo. E por que ele reduz? Porque nós temos um amortecimento lá. Nós temos um amortecimento e o tanto de amortecimento em combinação com a rigidez dá uma razão de amortecimento menor do que 1, que fica um amortecimento subcrítico. Por isso que ele vai vibrando e vai diminuindo com o tempo, certo? Tá vendo aqui, ó? Vamos alguns detalhes. Aqui no 0. Não sei se eu consigo aumentar. Aí, ó. Aqui no 0. Ele começa lá no 0,2, tá vendo? Tá, então aqui, ó. Ele começa bem no 0,2. Ele dá uma vibradinha para cima ali, tá vendo? Que eu aproximando, parecia que ele estava mais acima do 0,2, mas não, certo? Você colocou o 0,2. Como ele tem uma determinada velocidade, você joga ele com 0,2, ele tem uma velocidade, ele ainda vai um pouquinho mais para cima. Ele vibra até aquele máximo. E quando ele vai vibrar, ó, o equilíbrio aqui no 0, ele passa da condição de equilíbrio, ele vai para um valor menor lá de posição em torno da condição de equilíbrio. Tá vendo que aqui, ó, já é 0,14,5, né? Não tá, aqui é 12, 13, 14, não, é 0,15, mais ou menos 0,15, já é menor que o 0,2, porque ele já teve amortecimento. No primeiro ciclo de amortecimento ele já amortece, então ele não vai de novo para 0,2. No segundo, ele já fica 0,15 aqui para cima também, né? Não, é 0,11, 0,15 aqui para cima. Não, 15 está aqui, ó. É 0,11. É 1,05, né? 0,105. 0,105. Já diminuiu. Aqui também vai diminuir. 0,08. 0,06. E ele vai diminuindo com o tempo. Certo? Galera, esse gráfico aqui, ó, vocês podem só fazer assim, ó. Clica no botão direito, ó. Estou no gráfico, clica no botão direito. Copy to clipboard. Ele copia o gráfico. Então você vai em qualquer lugar. E é só clicar no botão direito e colar. Ele cola, por exemplo, quando eu fiz lá no PowerPoint. Dele colou o meu gráfico lá, certo? Então, só quando vocês, no exercício eu peço que vocês coloquem a resolução gráfica, é só colar. Agora, um último detalhe aqui da programação, eu mostrei para vocês o gráfico. Os resultados, esse dito significa para ele escrever o resultado numérico de todas as minhas variáveis. Então, eu coloquei todas as variáveis. Coloquei da frequência natural, do amortecimento crítico, do razão do amortecimento, todas elas. Vocês podem utilizar para conferir dados que vocês fazem na calculadora. Vocês fazem os dados da calculadora, vocês vão lá conferir. Esse DISP, ele aparece lá naquela outra janela. Lembra aquela janela inicial do programa, que é onde você abre para você fazer o programa escrito? Ele aparece aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que é armazenado em resultados. Então, ó, se vocês lembrarem, ó, ele mostra a frequência natural, mostra o seu amortecimento. Tudo isso a gente calculou. O que se une o D, o C. Isso aqui eu calculei na calculadora, coloquei para 4 casas decimais, mas está igual estava lá. Ó, o x0 e o x ponto, certo? Ele colocou lá todos os dados. Então, quando vocês fazerem na calculadora, vocês podem utilizar aqui também para ver os resultados, certo? Tá, eu vou voltar aqui no meu
no meu slide, então aquele gráfico que eu fiz lá, eu copiei e colei aqui, certo? Então aqui está a resposta da minha vibração. Pelo tipo do gráfico, a gente vê que ele é amortecimento subcrítico, né? E a última, para terminar, gente, ele pede para a gente quanto tempo leva, aproximadamente por verificação gráfica, então é para a gente fazer esse resultado pelo gráfico, para a vibração do sistema ficar abaixo de 0,01 metros. Lembra que o meu X está em metros, porque a gente está fazendo dado SI, ele quer que fique abaixo de 0,01, mais ou menos 10 milímetros. Eu vou primeiro voltar no gráfico, esse daqui, ó, o zero está aqui. Tá vendo que é 0,02, 0,04? Então, esse risquinho aqui é 0,01 já, certo? Ele quer que essa vibração aqui, ele quer saber quando que a vibração fica abaixo desse patamar de 0,01 metros. Eu quero saber quanto tempo que ele demora para ficar abaixo desse valor. Então, eu vou botar meu slide aqui que eu fiz. Ó, o meu 0,01 está aqui. Essa escala aqui, ó, depende... Tá vendo que está cada 0,05? Depende do tamanho que você deixa o gráfico. Ele muda sozinho. Ó. Tá vendo? Agora eu deixei pequenininho o gráfico. Ele ficou assim. Daí quando eu deixo grande, ele ficou assim. Depende do tamanho que você deixa o gráfico, ele refaz aqui, certo? Mas ó, o meu 0,01 é o primeiro risquinho aqui, ó. Então eu usei o PowerPoint mesmo para passar uma linha no primeiro risquinho. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Pega lá uma folha e veja lá. Eu usei o PowerPoint para usar um risquinho. Esse meu risquinho eu passei na horizontal. E eu vi a última vez que ele bate o gráfico da vibração. Aqui parece que ele bate, mas quando eu fiz perto ele fica acima, ele não bate, certo? Aqui como está meio afastado, parece que ele passa por cima, mas se você aproximar lá, você vê que ele não passa por cima. Então a última vez que a vibração ficou acima do 0,01 foi aqui, ó. Depois desse tempo, ela nunca mais passou o 0,01, ela ficou abaixo, certo? Então, daí eu tracei a vertical aqui, a gente descobre que é mais ou menos, ó, tá aqui 20, 21, 22. A resposta é 22 segundos. Significa que após 22 segundos, a vibração ficou em níveis abaixo de 10 milímetros. Tempos menores do que esse, ó, ela sempre, em algum momento, ela vai ficar num nível maior, certo? Após isso, menor. E você também, a gente pode, aqui abaixo de 10 milímetros, você pode falar abaixo de 1 milímetro, para saber que não tem vibração mesmo. Fazer o mesmo estudo, certo? Galera, essa aula é isso aí. Espero ter sido interessante, que fazer cálculo de matemática e programar eu acho que é bastante legal aprender. Mas qualquer dúvida, vocês conversem comigo lá no Ava. Falou, galera.